essa é a minha defesa, a defesa do meu memorial para professor titular. Mais uma vez, aproveitando que o professor Benachu entrou, mas agradecendo o aceite, né, do convite do professor Cabral, Edson Basso, professor Benachu e professora Silvia Nebra, para participar dessa comissão. Eu fui avaliado durante todos esses anos, desde que entrei na UFPE. Aqui está uma lista, né, dessas avaliações, quase todas foram quantitativas. Mesmo nessa última fase, essa promoção para titular, aqui na UFPE, num primeiro momento, na primeira fase, né, que foi feita em janeiro, eu submeti um quantitativo da minha produção, daí fui aprovado nessa primeira fase quantitativa, e agora, daí depois eu fiz um memorial escrito, que está com a banca, e a ideia é defender esse memorial, né? A ideia do memorial é que ele seja circunstanciado e explicado, e não tanto quantitativo. Eu vou falar um pouco sobre números, né, mas eles estão mais no memorial. Eu resolvi organizar o memorial usando 3 dimensões clássicas, né? Então, as faces do professor universitário, o que eu fiz ensino, pesquisa, extensão, os vários temas acadêmicos, são as linhas de pesquisa, né? Eu participei de mais ou menos 5 linhas de pesquisa ao longo da minha vida, e daí eu vou tentar organizar cada atividade num desses temas, e, obviamente, a passagem do tempo, vou tentar dizer quando cada dessas coisas aconteceram, né? Então, basicamente, essa vai ser a organização do memorial. Primeiro, sobre a passagem do tempo, eu vou dividir em 2 partes. A primeira parte, quando eu era estudante ainda, né, antes de me transformar em professor aqui na UFPE, daí aqui eu vou ser um pouco mais... mas eu não vou ter uma estrutura tão formal, vou falar mais da minha vida pessoal, e depois eu vou entrar numa parte mais formal, mais na parte final do memorial, falando da minha carreira como professor. Às vezes eu uso a data de 97, e às vezes eu uso a data de 98 aqui no memorial para dizer quando eu comecei a ser professor, porque quando eu vim para cá como bolsista DCR em 97, eu sempre fui tratado como professor, já comecei a dar aula na pós, e só fiz concurso em 98, então, para mim, não é muito claro quando que eu me transformo realmente em professor, né? Então, vou usar as 2 datas, 97 e 98. Sobre as faces do professor, né? Assim, algumas são bem comuns na universidade, assim, são bem formalizadas nos textos, né? O que a gente faz em sala de aula, pesquisa e administração. A extensão é um pouquinho... Depende do departamento, da universidade, a extensão é vista de formas diferentes. Às vezes a extensão é vista como assistência à população, às vezes prestação de serviço, às vezes divulgação de conhecimento. No meu caso, em particular, é mais a divulgação. E a parte de cidadania, que nem sempre é muito explicitada nos textos, mas é uma face importante, que é a textura do professor, né? Assim, é como ele é visto pelos colegas, sua opinião política, como ele se expressa socialmente, tanto internamente quanto externamente, e no meu caso, como eu tenho um projeto de divulgação, isso é importante também, isso faz parte da minha carreira acadêmica, embora a universidade não tenha mecanismos não tenha muitos mecanismos para quantificar esse tipo de coisa, mas eu acho importante falar sobre isso também. Então, eu vou falar mais para frente. As linhas de pesquisa em que eu trabalhei são meios porosos, na graduação e no doutorado, e um pouquinho depois, continuei um pouquinho ainda quando eu vim aqui para a UFPE. Quando eu vim para cá, não tinha ninguém que trabalhava com meios porosos, e naquela época, né, depois, com a entrada mais forte da Petrobras, as pessoas começaram a trabalhar, mas quando eu vim para cá, não tinha ninguém, ou quase ninguém, e daí eu senti a necessidade de trabalhar com os outros professores e também de tentar trabalhar mais próximo à sociedade, à indústria daqui. Daí comecei a trabalhar com sistemas térmicos, mas sempre com a parte mais de otimização de sistemas térmicos do que mais com a parte matemática de otimização do que com a parte de equipamentos em si, né? Embora eu tenha participado de projetos também que tenham equipamentos. Essa linha de estudos da energia, na realidade, não é bem uma linha de pesquisa. Aqui no memorial, eu chamei de estudos da energia tudo que eu fiz que eu não podia colocar numa linha muito específica, né? Que são atividades ou que eu fiz para ajudar o programa, o departamento,
ou que era alguma prospecção de alguma linha de pesquisa que no momento a gente achava que ia ser consolidada e não foi. Daí eu coloquei aí nesse guarda-chuva, por isso que eu escolhi essa imagem de um guarda-chuva, mas são várias atividades não necessariamente correlacionadas. Trabalhei um tempo com termovisão, vou explicar mais para frente, e nos últimos 10 ou 12 anos tenho trabalhado também bastante com a parte de duas rodas e motocicletas, também vou falar bastante sobre isso. Para ter uma ideia, desculpa, para ter uma ideia da evolução dessas linhas no tempo, essa linha daí em 98, então é quando eu passo no concurso aqui na UFPE. Então eu trabalhei, né, antes de vir para cá com meios porosos, depois há uma transição, aí um certo gap de transição de uma linha de pesquisa para outra, e daí começo com sistemas térmicos que vem até hoje, né? Então essa é uma otimização de sistemas térmicos, é uma linha presente na minha carreira até hoje. Estudos da energia, né? É bem concentrado ali entre 2003 e 2010, quando nós estávamos experimentando várias linhas novas de pesquisa, e quando o programa, a nossa área de energia estava mais voltada para o pessoal que trabalhava na indústria, então tinha uma força maior ali naquele momento. Termovisão, eu vou explicar, né, foi por causa da compra de um equipamento que houve uma série de atividades, e o projeto de duas rodas, que começou como um projeto pessoal e acabou entrando dentro da minha carreira interna aqui. Tá? Então, mais ou menos, essa é a revolução histórica das várias linhas de pesquisa. Desculpa. Falar um pouquinho sobre a minha vida. Eu nasci em Oswaldo Cruz, né? Oswaldo Cruz é uma cidadezinha lá no interior de São Paulo, perto do Mato Grosso, e uma cidade que tem, sei lá, fica meio que mudando de 25 a 35 mil habitantes. Foi fundada em 41, meus 4 avós foram para lá, meus pais nasceram lá, né? Bem, tive uma infância normal. Na minha casa sempre teve, embora fosse uma família simples, mas sempre teve livros, e sempre eu pude bem, explorar toda a minha curiosidade científica, e foi uma infância muito boa. Eu estudei quase todo o tempo em escola pública. Essa aqui é a escola que eu passei 7 anos, eu passei mais tempo, uma escola primária, e só o único ano que eu não fiz em escola pública foi o 3º ano do colegial, que eu estudei numa cidadezinha próxima, outra cidade próxima, né, lá de Oswaldo Cruz. Bem, eu vou aproveitar para falar sobre algumas pessoas importantes para mim durante a minha história. Esse aqui é o Luiz, né, ele é professor lá de Santa Catarina, ele foi meu colega desde a infância, era praticamente vizinho, e nós estudamos sempre na escola juntos. Ele foi para Florianópolis, nós fomos juntos, né, para Florianópolis, ele fez a elétrica, eu fiz mecânica, mas depois ele acabou fazendo doutorado também no mesmo laboratório que eu. E o Luiz foi uma influência acadêmica muito grande, embora ele tenha a mesma idade do que eu, mas sempre ele gostava de estudar mais matemática, e música, e literatura, e sempre foi uma influência acadêmica muito forte na minha vida, e, de certa forma, foi um professor que eu sempre tive me acompanhando, né? Em 87, nós, o Luiz também, né? Nós fomos para Florianópolis. Como eu disse, né, a minha cidade é muito pequena, não tem universidade, então, para mim, foi uma grande novidade morar numa cidade grande e conhecer as praias e, bem, conhecer o mundo acadêmico. Fui para a UFSC, né, onde eu passei 10 anos, e onde eu passava os finais de semana e fazia natação e andava de bicicleta e conhecia todos os professores. E daí queria aproveitar também para falar sobre alguns professores que eu tive lá. Primeiro, o professor Rogério, que foi o meu primeiro orientador, né, que me aceitou no final do 2º ano de engenharia, e que me ensinou muito sobre engenharia, esse balanço sobre engenharia e academia, e computação, experimentação, né? Então foi um aprendizado muito grande. Uma pessoa que me influenciou muito, muito, que foi o Felipe, que foi meu orientador depois nos outros 2 anos da graduação,
e no doutorado também. O Felipe, né, é um grande exemplo de gestor de equipes, de cientista, de acadêmico, de ser humano, de amigo. Então, assim, muito da forma como eu penso a academia vem do Felipe, né? E escolhi alguns professores que me marcaram. Alguns professores, eu escolhi 3 professores bem do início lá do primeiro período, do segundo, né? Bem do comecinho da graduação. O Walter Basso, por ter a parte, né, de filosofia da ciência, introdução à engenharia, os professores de engenharia química e de matemática, né? Então, sempre em Santa Catarina eu aprendi muito isso, né? Assim, a importância da ciência, da matemática, da razão e da aplicação também, né? Na aplicação na engenharia. E depois professores que foram meus professores na graduação, mas também na pós, e que me acompanharam muito tempo por lá. Até eu escolhi alguns professores da área da energia, o Prata, o Malisca, o Colli, que também, combinados, me ensinaram quase tudo, né? Formalismo matemático, formalismo computacional, e, bem, experimentação, e por aí vai. Daí, em Santa Catarina, eu fiz a graduação. Eu me formei, na realidade, em maio de 92, porque teve uma greve, mas do ponto de vista do calendário acadêmico foi em 91. E em 96 eu defendi o meu doutorado. Eu não fiz mestrado, porque eu entrei no mestrado, mas depois, como eu tive notas boas e o Felipe sugeriu, daí o programa permitiu que eu fizesse o doutorado direto. Então, ganhei esses 2 títulos lá em Santa Catarina. Aqui alguns exemplos, né, de coisas que eu fazia. Do lado esquerdo é uma foto, não tinha impressora colorida naquela época, né? Então, isso aqui é uma foto mesmo que nós tiramos do monitor. Lá na casa do Felipe, a gente teve que apagar todas as luzes e tirar foto do monitor, mas é uma simulação de uma rede de percolação, de um processo de embebição de água, e do lado direito, uma simulação também de um processo de intrusão, de injeção de água numa rocha reservatório, né, que tem petróleo, e daí a gente podia estudar como o residual, né, o óleo residual que ficava dentro da estrutura porosa. Então, esses foram alguns dos trabalhos que eu fiz lá durante o doutorado, durante a graduação. Em 97, eu já tinha defendido, né, o doutorado, não tinha perspectiva para ser contratado lá em Florianópolis, e daí eu falei com o professor Rogério, né, que tinha sido meu primeiro orientador lá em iniciação científica, e ele sugeriu que eu fosse criar minha carreira em outro lugar. E existia um programa do CNPq de absorção, né, de jovens pesquisadores no Nordeste, no Centro-Oeste, e daí eu falei também com o Felipe, com outras pessoas, e me recomendaram vir aqui para Recife, que estava com uma efervescência no departamento, né, os professores estavam voltando do doutorado e tal, e daí vim para cá e fiquei até hoje, né, sempre no departamento de engenharia mecânica da UFPE. No primeiro ano fiquei como bolsista DCR, e depois eu fiz o concurso, fui aprovado e entrei. Só contextualizar um pouco a minha vida com o departamento, né? A escola de engenharia daqui de Pernambuco é muito antiga, de 1895. O departamento a universidade mesmo é de 46, o curso de graduação em engenharia mecânica é de 49, mas o departamento é de 69, coincidentemente, o ano que eu nasci. Eu vim para cá em 97, também coincidentemente a data em que foi criado o nosso mestrado, e em 2005 foi criado o nosso doutorado. Então, de certa forma, o nosso curso é muito antigo, de certa forma, ele é mais novo, né? Queria só também aproveitar para falar sobre algumas pessoas que me receberam quando eu cheguei aqui, né? No nome, o Tiga, o Carlson e o Félix, né? Que eram chefes do departamento, coordenador da pós-graduação e coordenador do grupo de pesquisa para o qual eu vim, e que como eu falei, eu era um moleque, tinha 27 anos, nunca tinha dado aula e já fui aceito como professor entre eles. Isso foi muito importante. Contextualizar um pouco, assim, agora, como é o meu departamento, né, onde eu trabalho.
A UFPE, bem, existem vários índices de qualificação das universidades. Os cursos eu escolhi um só para a gente ter uma ideia, mas a UFPE, ela tem um conceito IGC4, o nosso curso de graduação tem um conceito 3, e o nosso programa de pós-graduação atualmente tem conceito 3 no mestrado e no doutorado, e é um dos únicos doutorados do Nordeste. O nosso departamento tem 64 professores, mas ele teve um crescimento muito grande nos últimos 10 anos, principalmente por causa do Reúne. Historicamente, ele tinha 30 professores, né, então cresceu bastante. O nosso programa de pós-graduação, historicamente, tem 21, 25 professores. Atualmente, ele tem 15, porque nós tivemos que fazer uma redução para tentar melhorar o conceito da pós. São duas áreas, atualmente, a área de energia e a área de materiais. Do meu departamento, são 7 professores da área de energia e 2 professores do IFPE. Um desafio que nós temos atualmente é conseguir absorver esses professores do departamento que não fazem parte da pós, muitos desses professores são novos, e trazê-los para a pós, né? E tentar sobreviver também. Então é sempre a gente anda na corda bamba nisso daí. Explicar um pouquinho o que aconteceu quando eu cheguei. Esse aqui são os professores da área de energia, que são da minha área, né, do departamento, da graduação e da pós também. Quando eu cheguei aqui, né, como eu disse, o departamento ele é muito antigo. Só que até a década de 80, os professores eram mais de dedicação parcial e trabalhavam na indústria. Daí, na década de 80, eles começaram a contratar jovens professores para fazer, que depois teriam uma carreira acadêmica, para fazer mestrado e doutorado. Esses professores, eles começaram a voltar do doutorado, como está aí na lista, né, entre 93 e 98, que foi mais ou menos a época que eu defendi o doutorado também. Então, nesse momento, houve no departamento, na década de 90, houve uma renovação muito grande. Ou de professores que eram um pouco mais antigos, mas estavam voltando do doutorado, ou professores novos que estavam sendo contratados já com doutorado, como era o meu caso. Então, isso criou uma efervescência muito grande, mas, por outro lado, nós não tínhamos líderes de pesquisa, né? Então, a gente demorou um pouquinho para consolidar as várias linhas de pesquisa para lá. Depois, na década, já nesse século, entraram mais 3 professores. Eu, embora o meu doutorado seja mais próximo da turma antiga, a minha idade é mais próxima desse pessoal mais novo, né? Então, eu estou ali meio que no meio, e depois, principalmente com Reúne, daí entraram professores novos também. Esses professores mais antigos ali, daqui a alguns anos, 10 anos, eles vão começar a pensar em se aposentar, e daí a gente também precisa, dentro da nossa área, fazer essa transição, né? Esses mais novos entrarem na pós-graduação e irem substituindo os outros. Tá? Então, esse é um desafio que nós temos. Queria falar também sobre alguns professores. O Rogério Kluppel, né, que ficou pouco tempo, mas quando eu cheguei ele estava aqui como professor visitante, e foi muito importante. Eu separava, eu dividia a sala com ele, e daí ele me orientou muito como proceder e como ser um professor, né, e como dar aula de termodinâmica. E o professor Ney Quadros, que eu queria homenagear, que não é da minha área de energia, ele está aí fazendo uma brincadeira na foto, ele já morreu, mas é uma pessoa muito importante também, que unia ciência e arte, e pintura, e foi muito marcante também na minha vida. Eu não vou falar muito sobre números aqui, mas só fazendo um resuminho. No memorial, eu tomei o cuidado de construir 36 tabelas, então tem todas as informações lá, e números, e defesas, e orientações, e artigos, projetos, então está tudo formalizado lá, que é mais ou menos o que está no Lattes, né? Mas aqui eu vou fazer um resumo sobre os números, os principais. A minha nota como professor é 9,7, que é a nota que os alunos de graduação deram para mim ao longo dos anos. Eu já ensinei 139 turmas de graduação e pós-graduação, orientei 49 estudantes dos vários níveis, e participei da publicação de 75 artigos, incluindo aqui congresso e periódico também. Falar um pouco agora, eu vou começar a falar sobre as várias faces do professor. Primeiro, o ensino.
as minhas disciplinas principais, né, são termodinâmica, termodinâmica aplicada na graduação e termodinâmica na pós-graduação, projeto de otimização de sistemas térmicos, projeto na graduação e otimização de sistemas térmicos, mas são disciplinas parecidas, e as disciplinas de motocicletas na graduação e na pós também. Queria também aproveitar aqui para falar sobre a importância de professores que eu não conheci, mas que deixaram os livros e que me influenciaram muito também na minha forma de pensar. Em termodinâmica, né, o Sandler, o Bejan, o Kalin, o Van Villen, o Stecker em otimização de sistemas térmicos, o Kossalter, a Ferris em motocicletas. Bem, só uma pequena homenagem aos professores que escrevem livros e ajudam a formar o meio acadêmico, né? 80% das minhas disciplinas dessas 139 turmas, são uma dessas três. Essas primeiras duas, né, de termodinâmica e projeto de sistemas térmicos, estão dentro da linha, dentro do tema de sistemas térmicos e, obviamente, de motocicletas, dentro do tema de duas rodas. A distribuição das minhas disciplinas na história, né, na minha história, 46% na pós-graduação, 54% na graduação. Eu tento manter um balanço bom entre essas duas áreas, e mais ou menos, né, 45% das turmas foram de alguma disciplina termodinâmica, 17% alguma disciplina de otimização de sistemas térmicos, 18% de motocicletas e 20% das mais diversas disciplinas, né, de cálculo, radiação, energia solar, métodos numéricos, e daí todas as disciplinas que nós damos para ajudar o programa, ou quando tem algum orientando, precisando de alguma coisa, né? Bem, uma coisa que importante para mim é a conexão que eu faço entre a pesquisa e o ensino, e eu queria falar um pouco sobre isso, né? Eu sou bastante teimoso nisso, em correlacionar as minhas disciplinas com o que eu faço em pesquisa, e sou meio cabeça dura nisso, e brigo por isso, e não é uma coisa só pessoal, assim, é algo que eu acredito. Eu acho, é claro, a gente tem que usar os livros clássicos e usar o conhecimento que existe por aí, mas também tem que aproveitar o que nós fazemos e o que nós pensamos, né? Então, isso é uma briga minha eterna. Então, primeiro, né, quase todas as minhas disciplinas são espelhadas na graduação e na pós-graduação, é claro, em níveis diferentes, em cobranças diferentes, mas os temas são muito parecidos, os assuntos são muito parecidos. Existe uma ligação muito forte entre os vários temas, né? Então, por exemplo, nas disciplinas de termodinâmica, eu uso como exemplo análise energética veicular. Nas disciplinas de duas rodas, eu tenho uma visão muito forte de análise multimétrica, então eu olho as motos, eu quero saber quanto que elas consomem, quanto que emitem de CO2, qual é o custo do VTL, qual é o custo operacional. Então, alguns métodos são muito... permeiam os dois temas, né? Então, também é uma coisa que eu acho importante. Então, os alunos, quando fazem várias disciplinas comigo, percebem que um certo método, uma certa forma de pensar pode ser utilizado em várias disciplinas aparentemente bem diferentes, né, como engenharia da motocicleta e sistemas térmicos, e tento também, como eu falei, unir as minhas várias faces, né? Em sistemas térmicos, um pouco, então, assim, muitas coisas que eu faço, por exemplo, às vezes eu desenvolvo um programa, um algoritmo simples para uma disciplina de graduação, e depois isso se transforma num tema de uma tese de doutorado que algum aluno desenvolve, e principalmente em duas rodas, onde minhas atividades de ensino, de divulgação, de cidadania, são todas meio que misturadas e se retroalimentam, e nem sempre eu sei onde uma coisa começa e onde uma coisa termina. Então, são, assim, idiosincrasias minhas de unir essas várias faces, né? Falar um pouco, então, sobre pesquisa. Primeiro, a área de meios porosos. Bem, daí eu vou fazer um exemplo mais ou menos aqui do qual era o nosso, bem grosseiro, mas qual era o nosso objetivo lá, né? Assim, eu fazia parte de um grupo que tinha esse objetivo, né? Eu era só um estudante, mas
a gente, né, assim, a ideia era tentar compreender como que a microestrutura dos meios porosos podia influenciar o comportamento macroscópico dele, né? Então, tinha toda uma parte experimental e computacional muito rica, né? Desde a obtenção das micrografias até depois aqui no meio, né? Tentar determinar, essa aqui com a tese do Celso, tentar determinar qual seria a microestrutura tridimensional que, quando cortada, daria essa daqui que foi tirada no microscópio, e depois fazer toda a simulação computacional e tentar compreender como que, se o poro for alongado, ou for comprido, ou for desse jeito, ou for daquele, qual é o comportamento macroscópico. Bem, era fascinante tudo isso, né, principalmente com deixa eu colocar aqui, né, com a participação do Celso, né, queria homenageá-lo aqui, que foi, assim, hoje em dia nós temos uma idade muito próxima, mas, quer dizer, a diferença é a mesma, né, mas 5 anos de diferença na época fazia muita diferença. Eu estava na iniciação científica, o Celso estava fazendo doutorado, e também eu considero um irmão mais velho, mas que também me ajudou muito academicamente a navegar na cabeça do Felipe, em todo o laboratório, e o Celso sempre foi o que foi na frente, abrindo abrindo as fronteiras, e a gente só ia no seguro atrás, né? Então, queria agradecer. Bem, eu vou contar um pouco a história da pesquisa a partir dos artigos. Nesse primeiro artigo aqui, a ideia era mais experimental, então um monte de técnicas experimentais de injeção de mercúrio, de água, intrusão de mercúrio, micrografias para tentar caracterizar geometricamente os meios porosos, né, que tem umas escalas de poros muito diferentes. Depois, aqui no trabalho também de tese do Celso, né, eu participei um pouco, a representação daí já com octri, né, geométrica, das várias escalas do meio poroso, então uma transição da parte experimental para a parte mais computacional. Como eu falei antes, né, a tentativa de determinar qual era a estrutura tridimensional que daria aquela imagem bidimensional para a gente poder fazer a simulação, porque os fenômenos são todos tridimensionais, né, só que a gente só tem imagens bidimensionais, então isso sempre foi uma dificuldade, um desafio. Depois, mais com o trabalho do Liang, a tentativa, né, de, já tendo a estrutura tridimensional, calcular propriedades como a permeabilidade, por exemplo, e, na minha tese, a determinação das configurações de equilíbrio, saturação, óleo residual, né? Daí todas essas várias pesquisas, e eu fiz um pedacinho, espero ter contribuído um pouquinho nessa área do LMPT. Daí, como eu disse, quando eu vim para cá, para o UFPE, comecei a trabalhar mais com sistemas térmicos. O meu objetivo em sistemas térmicos sempre foi muito mais compreender a complexidade, como ele se comportava como um sistema complexo, do que exatamente como os equipamentos funcionavam, né? Então, aqui eu tenho um exemplo, né? Por exemplo, do lado esquerdo, eu tenho várias fontes, energia solar, combustível, energia elétrica e por aí vai, e do lado direito, várias demandas, né? Vapor, água gelada, eletricidade, tal. E nós temos um monte de equipamentos, aqui são alguns exemplos, que nós podemos montar aqui no meio para conseguir transformar o lado esquerdo no lado direito. Bem, caso clássico de sistemas térmicos. Mas o que nós fazemos normalmente é gerar códigos e algoritmos que geram dezenas de milhares de projetos possíveis e processos e métodos de otimização para escolher o melhor. Mas o que é interessante, né, que nesse projeto, nessa escolha, e isso é o que mais me fascina, né, a escolha do melhor projeto, e claro, a gente sabe disso, né, mas a escolha do melhor projeto depende das tarifas, depende das demandas, depende das eficiências, depende dos custos. Então, cada coisinha que a gente depende, se eu estou interessado na emissão de CO2 ou nos custos, cada coisinha que a gente mexe completamente no projeto ideal, e isso para mim é muito fascinante, né? Então, de certa forma, embora essa linha de sistemas térmicos seja completamente diferente da linha de meios porosos, mas essa essência, né, de tentar compreender como pequenos detalhes podem, dentro de um sistema, podem fazer com que o comportamento macroscópico seja completamente diferente. Isso sempre me fascinou muito, né? E sempre, como eu disse,
essa formação me marcou muito e eu acabo levando até para duas rodas também. Bem, alguns exemplos, então. Eu queria daí falar, um projeto importante foi o Cogencasa, em 2003, 2004, que foi coordenado pelo Charamba, daí queria homenagear ele também aqui, que comprou um monte de, conseguiu, né, com esse projeto nós compramos um monte de equipamentos, motores, microturbina, chiller de absorção. A minha atuação foi mais nesse projeto, foi mais na parte conceitual, né, eu tinha lido um artigo do World Watch Institute que falava sobre as turbinas da Capstone, comparavam com microgeradores, e daí isso acabou sendo usado como mote para a gente montar esse projeto, e depois, durante o projeto, eu fiquei mais na parte de otimização, como eu mostrei antes, a parte mais computacional, e o pessoal do grupo fez a parte mais importante, que foi a compra dos equipamentos, os testes, os experimentos. Queria também agradecer o professor Kamal, lá da Unicamp, e que, bem, a gente nunca teve muito contato, mas foi um contato muito marcante nessa parte, e que sugeriu um monte de ideias, inclusive a parte de termovisão, e, bem, deixar homenagem a ele também. São pessoas, às vezes, que talvez nem percebam que fizeram importante, que foram importantes para os outros, mas, no caso, foi. Alguns artigos, então, esse artigo aqui, o primeiro artigo de otimização, em que nós mudávamos, né, começávamos essa brincadeira de gerar um monte de cenários e mudar o tipo de voltagem, a tarifa, o preço dos equipamentos, eficiências, e descobrir qual era o melhor sistema. Então, sempre nessa linha, né, são os vários artigos dessa área. Um outro projeto importante, já em 2010, nessa linha, né, foi um projeto que eu participei junto com o SIM, lá no SIM, o Centro de Informática daqui, com o professor Paulo Maciel, e que, assim, eu queria falar um pouquinho sobre esse projeto, que que era um projeto de determinar análise, a minha parte era análise exergética de data centers, era um projeto financiado pela HP, mas acabou me influenciando muito pela gestão científica, né, de equipes do professor Paulo, e principalmente eles tinham uma visão, eu já fazia isso, né, há muito tempo, influenciado pelo Stecker, que era fazer comparação financeira com ambiental, com técnica, mas eles tinham um formalismo muito forte de análise multimétrica, né, de análise, de formalizar muito bem isso na cabeça, que você tem métricas diferentes, acho que isso vem da computação, métricas diferentes para avaliar os seus equipamentos. Então isso acabou me ajudando muito a organizar a minha cabeça no que vinha mais para frente, então deixar homenagem também ao Paulo. E depois publicamos vários artigos nessa linha, cada vez mais melhorando os métodos de otimização, aumentando o número de cenários, levando em conta outras cargas. Bem, não vou comentar todos os artigos, mas essa é a ideia, né? Esse aqui, por exemplo, nós publicamos agora. Ele é voltado para a otimização, né? Para o método de otimização. Nós conseguimos, sem reduzir a precisão do método, conseguimos reduzir o tempo de processamento de 19 mil segundos para 800 segundos, né? Então, também trabalhamos nessa área bem computacional. Vários projetos também que eu chamei de independentes, sistemas térmicos, que são projetos mais voltados para alunos, né, de mestrado que trabalhavam na indústria. Então, o Douglas trabalhava na termoelétrica de Camaçari, que nós fizemos a simulação, o Thales na Termo Pernambuco, o Guilherme Weber em usinas de álcool e açúcar, que eram projetadas pela Coblitz, bem, e daí também trabalhei bastante com eles. Estudos da energia, como eu falei, é uma linha guarda-chuva, que eu coloco várias atividades diferentes. Daí aqui eu queria homenagear o Jorge, que foi, assim, é da área também, mas é um grande exemplo, e nós trabalhamos muito nessa época, uma época em que nós tentávamos consolidar várias linhas de pesquisa, daí depois cada um foi para o seu lado, mas fica aqui a homenagem, onde nós trabalhávamos aqui, dávamos aula à noite, e para pós-graduação, e final de semana, e fazíamos experimentos e combustão, e foi muito legal. Esses artigos aqui são artigos que foram resultados daquele projeto que eu falei da HP, com o Paulo, sobre análise exergética de plantas de carne, de data centers,
e a minha contribuição foi só uma parte do trabalho deles, né? Eles também estavam preocupados com dependabilidade, com alimentação de energia. Daí tinha vários professores, cada um trabalhava com uma parte. Espero ter contribuído com eles. Depois vem uma linha de termovisão. Aqui a ideia mais ou menos é a seguinte, né? Nós queríamos usar o termovisor para fazer análise quantitativa e não só qualitativa, como se faz na indústria. Eu tenho aqui um experimento de uma amostra de gesso, que nós colocamos uma inclusão metálica, e a ideia é registrar o resfriamento dessa amostra e comparar com simulações computacionais de otimização para determinação de parâmetros e determinar o calor específico, condutividade térmica, dimensões da inclusão e coisas assim. Bem, sobre esse tronco de termovisão. Então, ele nasceu de um meio que uma surpresa, né? O Ivan também queria homenagear um grande exemplo para mim, o professor Ivan. Ele era chefe de departamento na época e conseguiu um projeto imenso para a gente, com vários equipamentos para várias áreas, e na nossa área nós conseguimos comprar um termovisor científico na época, que era bastante caro, e daí começamos a fazer a pesquisa. Aqui foi meio contrário, né? Assim, o equipamento é que deu origem à nossa pesquisa e não o contrário. Então, queria agradecer. E daí eu tive uma parceria muito grande, que tenho até hoje, com a professora Rita, que é uma amiga e vizinha de porta, né? Então, e que ela trabalha muito mais até com termovisão do que eu, né? Ela trabalha com a parte de uso da termografia para detecção de câncer de mama, que é um trabalho muito importante de extensão. E a Rita, como eu falei, amiga, sempre com esse sorriso, minha vizinha de sala, e que me ensinou muito também, não só sobre energia, mas sobre Chet Baker, e o movimento armorial, e Glenn Gould, e um monte de coisas, né? Eu queria agradecer a participação dela na minha vida. E daí publicamos vários artigos, né, de experimentação, como eu falei, determinação de parâmetros termofísicos, métodos de otimização, né, métodos experimentais também, de qual era a influência dos erros experimentais, de construção de amostras, da construção da amostra na determinação dos parâmetros, e vários trabalhos nessa linha, né. Também tivemos vários trabalhos independentes de termovisão, um trabalho para o Remult, para a Chesf, e daí queria também agradecer ao professor Armando Shinohara, que é da área de materiais, mas é a área de ensaios não destrutivos, de raio-x, e daí que me convidou para esses projetos de fora, né? Foi um momento importante, né? Eu estava meio perdido, talvez, nas minhas linhas de pesquisa naquele momento, e também foi uma pessoa importante para me colocar na linha de novo, embora talvez não saiba disso. Daí vem a linha de duas rodas, e eu preciso explicar um pouco como que essa linha aparece na minha vida, né? Eu, em 2005, 2007, comecei um projeto pessoal, que não tinha nada a ver com a universidade, de escrever sobre o que eu estudava, né? Eu estudava muito andava de moto e também estudava muito sobre motos, a parte de engenharia, tecnologia e cultura e política, e comecei a escrever sobre isso, mas era uma coisa totalmente pessoal. Para mim era como se fosse um hobby e que não tinha nada a ver com a universidade. E por incrível que pareça, é óbvio que eu dava aula de termodinâmica, de motores, mas eu não conseguia fazer a ligação de uma coisa com a outra. Assim, é ridículo isso, mas eu não percebia, né? E demorou um pouco para falar assim, não, isso aqui é engenharia, isso aqui é academia, e daí acabei trazendo isso para dentro da universidade. Então, esse aqui é um blog, né, que eu tenho mais de 500 textos escritos sobre tudo de motocicletas. Então, isso aqui é importante para entender o que aconteceu um pouco mais para frente. Em 2010, né, também um outro amigo meu, pessoal, o Ramiro, ele topou a ideia da gente... Daí eu tive coragem, falei assim, vamos tentar trazer as coisas que eu estudo para dentro da universidade. Daí teve a coragem de dividir comigo uma disciplina de engenharia da motocicleta, eu na parte de energia, de propulsão, ele na parte de mecanismo, suspensão e tal. E daí a gente montou a disciplina, e até uns 3 anos atrás ele participava, depois não tem mais tempo, mas sempre a gente participa da banca um do outro, eu sempre ligo para ele, pergunto sobre o material, o que ele acha, então ele continua
continua achando, bem, continua participando. Também queria, então, agradecer muito o Ramiro como amigo e também como parceiro também nessa área. E tem uma outra parte que é mais minha, né, e mais da pós-graduação, embora essa parte daqui eu inclua nas disciplinas de graduação, mais após, que é essa parte que não é muito de engenharia, que é como eu falei, né, cultura, política, sociedade, trabalho, acidentes, tudo que envolve as motocicletas e que eu estudei e que eu acabo colocando em algumas disciplinas da pós e acabo também ajudando algumas pessoas de outras áreas, da área de humanas, sociais, que vêm me pedir ajuda, que estão fazendo mestrado e doutorado, daí eu tento ajudar um pouco nessa área também. Do ponto de vista bem de engenharia, né, das nossas publicações, nessa área de duas rodas, nós temos, então, vários modelos computacionais, do motor, da motocicleta, da moto como um todo, do piloto e do tráfego, né, porque, é claro, o movimento da moto não depende só do motor, depende se tem um carro na frente ou se não tem, então a gente tenta integrar, de novo, né, isso aqui vem lá de meios porosos, sistemas térmicos, essa ideia de entender como cada detalhe, como a válvula influencia o sistema complexo no tráfego, então tem uma certa linha de pensamento que permeia tudo, e daí nós publicamos nesse tipo de coisa. Não é muito fácil publicar nessa área, porque normalmente os engenheiros de energia trabalham com motor, o pessoal de dinâmica da engenharia mecânica trabalha com a moto, com carro, né, nem com moto, que moto é veículo de pobre, mas tem com veículo, o pessoal de engenharia civil que trabalha com tráfego, então não é muito fácil, às vezes, a gente conseguir encaixar um artigo, mas a gente está indo. Bem, então, em 2007, 2010, 2007 começa o equilíbrio em duas rodas, em 2010 as disciplinas, e essa linha começa a dar resultados em 2014, com o primeiro projeto e a defesa de mestrado. Queria falar, então, sobre alguns artigos, né? Esse aqui é um artigo que nós publicamos numa revista de educação. A ideia era, então, ver qual a influência das simplificações matemáticas e das válvulas no comportamento da motocicleta. Esse aqui é um estudo sobre frenagem, que é também numa revista de educação, mas nós estamos usando esse modelo para colocar uma outra métrica nos nossos estudos sobre duas rodas, que é a probabilidade de acidentes, que é o nosso foco agora nas próximas, nos doutorados que estão começando, é deixar um pouquinho de lado a parte de custos, emissão de CO2, energia, tempo, que é o que a gente fazia, e nós queremos incluir essa nova métrica, que é a probabilidade de acidentes no tráfego, que é uma problemática importante das motocicletas, né? Fizemos também, né? Existem esse vetor aqui, é um vetor de velocidade versus tempo, que ele tenta caracterizar como que é o movimento dos veículos nas várias cidades. E daí, isso aqui é feito experimentalmente. E são feitas, cada cidade faz um diferente, né? São chamados ciclos de condução, e nós fizemos um levantamento de 77 ciclos ao redor do mundo, e nesse artigo, e fizemos uma análise energética, e vimos como cada um desses ciclos influenciava na melhoria aerodinâmica ou de rolagem, tem vários detalhes como esses. Nós fizemos o nosso próprio ciclo, né, aqui em Recife, que foi publicado agora, e esse aqui foi um trabalho legal, primeiro que tem toda a parte metodológica e que nós seguimos, e criamos nosso próprio ciclo de Recife, mas eu também fui um dos pilotos de teste, eu fui um dos motoqueiros, e daí eu tenho minha contribuição como orientador, mas também como operário aqui nesse trabalho. E um dos trabalhos, né, de análise multimétrica, que esse resultado é mais antigo, mas nós publicamos agora só, que é essa comparação, essa análise do tráfego, né, da simulação do tráfego das motos e dos carros, mas de vários pontos de vista, do ponto de vista de fluxo de veículos, energia, custos, do ponto de vista da coletividade, do ponto de vista do indivíduo. E também publiquei mais 2 artigos, um em 2011, contando para o pessoal lá, né, do Jornal Internacional de Estudos da Motocicleta, como eram os nossos motoboys aqui no Brasil, como é a nossa cultura, que é bem diferente da cultura de motos, né, dos Estados Unidos, da Europa, e um trabalho recente sobre, um estudo termodinâmico sobre motores, tentando também fazer uma ligação entre os motores e as normas regulamentadoras de exposição à emissão a poluentes, né?
Bem, deixando um pouco de lado a parte de pesquisa, falar um pouco sobre extensão. Na extensão, o meu trabalho é mais modesto. Basicamente, eu tenho a parte de apostilas, né? E principalmente, eu já tinha escrito algumas apostilas de análise multimétrica, análise veicular para termodinâmica, mas principalmente agora por causa da pandemia, que nós temos que dar aula online, né? E daí não existe muito material para engenharia da motocicleta, e daí eu construí várias apostilas, que são mais ou menos 400 páginas, né? Foi um trabalho muito intenso de figuras, equações, algoritmos, e daqui a pouco, assim que as coisas acalmarem, eu quero transformar isso num livro. Então, tem várias apostilas prontas. Sobre serviços, eu não tenho muita coisa. Assim, basicamente, quando algum aluno é mais voltado para a indústria, eu vou lá e faço uma visita técnica, ajudo a analisar alguma coisa, ou aqueles trabalhos que eu comentei antes, que eram trabalhos de pessoas que trabalhavam na indústria. É claro, eu gosto de ir lá e subir no forno, e subir nas estruturas e conversar com as pessoas, mas é um trabalho assim, muito esporádico. E participei de alguns projetos de extensão. Um deles foi o Silance, né, o Congresso de Computação. Eu queria aqui, junto com o Paulo, né, o Paulo também é outra referência na nossa área de energia. Eu nunca trabalhei muito tecnicamente com ele, mas queria deixar aqui mais a minha homenagem. Nós sempre conversamos muito nas reuniões e participamos, né, a área de energia é de todos nós, mas então deixar aqui como uma referência para mim também. Da professora Rita, né, um projeto de extensão, como eu falei, ela faz um trabalho muito bonito de detecção de câncer de mama, usando os termovisores, daí também ajudo ela quando posso e quando ela me pede. E queria agradecer também ao professor Edilson, né, que era pró-reitor de extensão, e que me ajudou muito nessa tentativa de trazer o equilíbrio das rodas para dentro da universidade, para criar um projeto de extensão, e ele tinha um programa na TV universitária e me deu espaço, então também foi muito, muito importante. Eu ainda não consegui equacionar muito bem como trazer essa área para dentro da universidade completamente, um pouco porque eu também não quero perder a minha liberdade política de opinar sobre questões importantes das motocicletas. Então, a universidade precisa aprender um pouquinho, eu preciso aprender um pouquinho, mas a gente tem bastante tempo ainda para isso. Então, fica aqui minha homenagem ao professor Edilson. E essa parte que eu chamo de cidadania, né, que é mais o equilíbrio em duas rodas, que eu já falei bastante. Deixa eu só formalizar um pouquinho algumas coisas. Então, eu tenho, né, website desde 2000. Ele foi mais ativo em 2007 até 2017, onde eu escrevi mais de 500 textos, de tudo, né, sociedade, política, tecnologia. Eu tenho orgulho de ter uma biblioteca pessoal, cerca de 580 livros sobre motocicletas e bicicletas, também sobre tudo, e eu uso para as disciplinas, e uso também para... eu sou meio que curador, às vezes muitas pessoas fazem doutorado, mestrado, e escrevem para mim, perguntando dicas. Claro, eu não posso emprestar, porque ficam na universidade, mas são meus, não tenho uma estrutura para emprestar esses livros, mas sempre tento ajudar. De 2017 para cá, primeiro eu comecei a transformar muitos textos em vídeos, né? Eu tenho cerca de 100 vídeos no YouTube, e foi uma experiência legal também para me ajudar a fazer as videoaulas, que são necessárias agora durante a pandemia, né? E aprender a falar para a câmera e coisas assim. Também, como aluno, né, fiz vários cursos de mecânica mesmo, de montar e desmontar motores, injeção eletrônica e pilotagem em trilha, em asfalto, e eu ando de moto no dia a dia, e isso é importante para compreender como é a cultura do motoqueiro, como é o comportamento real das motocicletas no tráfego, né? Assim, isso, eu tenho um certo orgulho disso, porque as motos não são muito estudadas, as consequências dos acidentes de moto são muito estudadas, é claro, porque isso é uma calamidade que precisa ser estudada. Mas a maior parte dos estudos são sobre acidentes, sobre consequências de acidentes. E daí essa nossa experiência no dia a dia, de como que é a real dinâmica da motocicleta, como que é o comportamento dos carros, eu acho que isso a gente pode dar uma contribuiçãozinha para ajudar a resolver esses problemas
terríveis que envolvem as motos, né? Bem, um pouquinho sobre o equilíbrio das rodas, como ele influencia o que eu faço na universidade, né? Então, vou falar rápido, que eu já falei bastante coisa, mas 2005 eu comecei a montar a biblioteca, 2007 voltei a andar de moto e a fazer muitas viagens e a escrever no equilíbrio das rodas, aí fazer cursos, né? Então essa foi uma parte muito importante fora da universidade, né? Para mim, então, de novo, era um hobby e para mim eu não conseguia entender isso como uma atividade acadêmica, só depois que eu entendi. De 2013 para o presente, eu comecei a participar das redes sociais. Isso é importante também para compreender como me comunicar com os estudantes, com a sociedade, né? Espero contribuir um pouco com isso também, ajudar a universidade nesse sentido. E 2017 para cá, o canal do YouTube, e como essas coisas influenciaram o que eu fiz na universidade, né? Primeiro, a criação da disciplina, a escrita dos artigos, o começo das orientações, começar os projetos, expor o que eu estudava para outras áreas, começar a escrever as apostilas, videoaulas, e quero transformar essas coisas que eu fiz em livros. Então, assim, eu acho que é uma atividade legal e talvez eu consiga contribuir um pouco com esse conhecimento de como modificar um pouquinho a universidade, né? Como ela se comunicar um pouquinho melhor nas redes sociais e como levar em conta um pouco mais a textura do professor dentro da sua grande estrutura, né? Claro, sem perder rigor científico, sem perder nada disso que é a base da universidade, mas talvez colocar um tempero aí. Bem, e também participei de vários outros atividades, entrevistas, já escrevi sobre livros de motocicleta em revistas especializadas, palestras, como eu falei, redes sociais. Uma coisa que eu esqueci de colocar no memorial, mas rapidinho, esse slide não está lá, mas é uma coisa que eu acho importante. Eu gosto muito de estudar sobre a universidade, então eu tenho também dezenas de livros sobre a história das universidades, sobre a história dos grandes cientistas, como que a universidade funciona, né? Assim, as suas várias tribos, os vários tipos de professores. Então, isso me ajuda muito a compreender como uma pessoa como eu, que é de primeira geração de professor universitário, que vem do interior, né? Tudo isso já aconteceu em todas as universidades do mundo, e isso me ajuda a referenciar um pouco melhor como me portar. E eu tenho um monte de livros sobre ficção acadêmica, né? Sobre o que é chamado de campus novel, que são obras de ficção satíricas, que fazem críticas e sátiras às nossas esquisitices, às nossas vaidades, e também me ajudam a compreender um pouco como que é a vida universitária. Então isso aqui também é uma coisa que eu gosto muito e acabei esquecendo de colocar no memorial. Sobre gestão. Na graduação, eu fui coordenador da graduação de 2004 a 2007, mais recentemente eu tenho participado bastante do NDE e do colegiado da graduação, sempre nessa tentativa de unir aquelas coisas que eu comentei antes, né, dos meus valores, unir graduação com pós-graduação, tentar colocar menos conteúdo e mais formação básica e mais o que a gente faz de pesquisa, deixar os alunos fazerem mais trabalhos, coisas que eu pratico nas minhas disciplinas, eu tento levar, é claro, respeitando sempre a ideia dos outros também. Queria homenagear aqui o professor Paulo Marcelo, que eu fui vice dele na coordenação e me ensinou muito como resolver problemas complexos com inteligência e não simplesmente tentar colocar a sua ideia e achar que a sua ideia funciona para todo mundo. Na pós-graduação, eu faço parte do colegiado desde 98, né? Desde antes de fazer o concurso, e desde 2012 eu faço parte de várias comissões de avaliação docente e que é responsável por avaliar os professores e muitas vezes cortar colegas, e é um trabalho muito difícil, porque às vezes a gente tem que sobreviver na nossa identidade de programa de pós-graduação, mas também tem que respeitar os critérios da CAPES, e, bem, não é muito fácil, espero que os meus colegas compreendam, e aqui eu homenageei também o professor Darlan Carvalho, que é um colega que a gente discute um monte sobre a pós-graduação o tempo todo, e é colega também da área de termodinâmica.
Na área de energia, eu fui representante, não existe uma representação oficial, né, mas fui representante várias vezes no DEMEC, na pós-graduação, de 98 até 2010. Depois deixei mais de lado, mas sempre participo das reuniões e discuto bastante. E daí queria deixar aqui a homenagem ao Flávio, também da área de energia. O Flávio é um professor mais novo, mas nos últimos 10 anos vem trabalhado muito, né, na graduação, na coordenação, depois na chefia, e também a gente discute muito sobre os caminhos da área de energia, o departamento e a graduação. No grupo de pesquisa, eu fui o líder de pesquisa oficial do GET, né, na época da Rita, Ana Rosa, Charamba, Jorge, mas na prática cada um era líder do seu projeto, então, mas eu era o líder oficial, né, do CNPq, e mais recentemente, de 2010 para cá, do LOST, que é o Laboratório de Otimização de Sistemas Térmicos e de Estudos sobre Bicicletas e Motocicletas, que é o grupo que eu lidero com os meus estudantes de mestrado, iniciação científica, doutorado, e é o meu grupo de pesquisa atual. Bem, concluindo, queria falar sobre algumas coisas de que eu tenho orgulho, só para resumir o que eu falei até agora, da questão numérica, né? Dos 49 amigos que eu orientei, dos projetos que eu participei, da boa nota que eu tenho como professor, de todas as turmas que eu ensinei, dos artigos que eu participei, da certa qualidade dos meus artigos. Tenho orgulho também de unir várias linhas de pesquisa, tentar unir pesquisa com ensino, disciplinas de graduação com pós, tentar trazer um pouco de misturar tecnologia com questões sociais e políticas nas minhas disciplinas. Isso aqui é uma questão só de vaidade pessoal, não tem relevância nenhuma, mas eu vou falar. De ter vindo do interior, de ter estudado quase sempre escola pública, ter defendido o doutorado relativamente cedo, ter feito concurso relativamente cedo, são pontos de orgulho pessoal para mim, de ter o equilíbrio em duas rodas, espero que ele, como eu falei, contribua com alguma coisa na universidade, a forma como isso é feito. Tenho orgulho de ter participado, espero ter dado a minha contribuição de 1% em cada um deles, né? No curso de graduação, no departamento, na pós-graduação, da minha área de energia, ter contribuído um pouco no laboratório do Celso e do Felipe, do GET e do LOST agora, e tenho muito orgulho de ter feito parte da UFSC e de fazer parte da UFPE agora. Queria fazer alguns agradecimentos aos meus pais, né, por ter dado exemplo, liberdade, de terem me sustentado e sempre dado muito apoio. Sorte de ter tido saúde a vida inteira. A primeira vez que eu fiquei doente na minha vida, assim, eu nunca faltei numa aula, a primeira vez que eu fiquei doente na minha vida foi esse Covid da semana passada e se resumiu a ficar 4 dias de cama em casa. Então, tenho muita sorte de ter saúde. Queria agradecer todos os acadêmicos do passado que criaram assim, um mundo onde a razão, bem, não é o ideal ainda, mas onde a razão é valorizada, onde existe a ciência, onde os humanos são respeitados, onde a universidade existe. Os acadêmicos do presente, né, que, bem, todos vocês que fazem a academia, que mantêm a universidade e que cada um de um jeito montam toda essa diversidade, assim, tenho muita sorte de viver num tempo como esse. A todos os amigos, e espero não ter esquecido muitos, que me ajudaram a vida inteira, alguns deles eu citei aqui durante a apresentação. A sociedade que mantém, que acredita na universidade, que mantém a universidade, que respeita a universidade, e principalmente os meus estudantes, né? Eu me vejo como um estudante que entrou na universidade com 17 anos e que nunca saiu dela, né? E são os estudantes que é com eles que eu caminho, que eu aprendo, que eu discuto, né? Então, por isso que eu deixei eles por último. Eu quero pedir desculpas, porque eu não citei nenhum deles, porque são muitos, mas eles são os mais importantes mesmo. E queria dedicar esse memorial à Mônica, minha mulher, e aos meus 3 filhos, a Gabriela, o Dante e o Rômulo, né? A Gabriela, que estava nascendo quando eu estava defendendo o doutorado, o Dante, que nasceu quando estava nascendo o equilíbrio das rodas, o Rômulo, que nasceu a semana passada. Tá bom? Obrigado
e eu termino a minha apresentação aqui. E fico à disposição para perguntas.